sobre o conceito da escritura interpretar a si mesma, né? Que é um conceito que está bem solidificado ali na Confissão de Fé de Westminster. Eu falei, por exemplo, de Agostinho, no finalzinho das Confissões, ele tem um capítulo que é bem sui generis, né? Que ele fala da conversão dele, da época que ele era perverso e tal, e de repente no finalzinho das Confissões ele coloca alguns capítulos como ler Gênesis e como interpretar a Escritura. E ele cita o princípio de que a Escritura é a sua maior intérprete, né? E que só ela pode tirar a dúvida de quando ela mesma não é muito clara em alguns pontos. E também falei que a ideia da unidade da Escritura era defendida pelos reformadores por meio do conceito de tota scriptura, que era a ideia de que a Escritura ela não pode falar contra si mesma porque ela é uma unidade orgânica. O senhor tem alguma outra coisa a falar sobre o conceito de Escritura interpreta a si mesma e como isso foi importante para a reforma? A ideia de organicidade da Escritura é fantástico. Entender que é uma verdade orgânica, que ela envolve a ação de Deus, que eu chamo de autor primário, envolve a ação do homem, que é um autor secundário, e essa Escritura tem essa unidade, nessa diversidade orgânica. Então, ela não se contradiz, e isso é algo maravilhoso. Então, é muito natural interpretar como ela lançando luz sobre si mesma. E é uma coisa muito curiosa, é que a gente pensa às vezes que alguns textos chaves vão lançar luz sobre todos. Mas eu entendo o seguinte, é que esse mesmo texto, entre aspas, chave, que lança a luz sobre outros lançam luz sobre esse texto-chave, sobre um outro aspecto. Uhum. Entende? Mudando muito o que deve ser mudado. Mutatis mutandis. Paulo falando aos Colossenses sobre aconselhai-vos mutuamente. Uhum. Eu acho isso fantástico, porque eu não sou conselheiro mor. Eu preciso de conselho também. E a mesma pessoa que semana passada eu estava falando sobre tratar bem a esposa, honrá-la, cuidar da sua esposa, hoje ele pode estar me aconselhando sobre o meu problema de cochilar de 1 às 5. Um cochilinho de 1 às 5, entende? Então, não é ele o receptador sem o receptáculo meu conselho. Eu também sou. Então, as Escrituras, você observa um texto lançando luz sobre outro, um outro lançando luz sobre este outro aspecto que nós não tínhamos ainda pensado. Nossa, esse texto, eu conheço tanto. Deixa eu ver se eu lembro aqui. Quando fala fé, graça, a pela graça, mediante a fé, você pensa, eu pelo menos penso em Efésios 2:8. Sei que não é o único texto, mas eu logo pego esse texto. Mas há um texto, isso aqui também estou lembrando agora, é Filipenses 1:29, que é um texto que tem luz lançada por Efésios e vice-versa. Sim. Porque Paulo vai falar, olha, vos foi conferida a graça de padecerdes por Cristo e não somente credes nele. Então você pega esse texto e olha esse padecimento. Mas ele está falando da graça, da fé e a graça do padecimento. Então, quando você junta isso com Efésios 2:8, amplia o seu conceito. Aí você vai lá em Romanos 8:18, eu acho, que vai nos falar que as aflições do tempo presente não podem ser comparadas com a glória a ser revelada. Então padecimento é graça. E a graça é fé. E como essa fé se relaciona com o padecimento, às vezes eu faço a seguinte pergunta em estudos. Pregar o evangelho é privilégio ou é responsabilidade? Aí pego 1 Coríntios 9:16. Né? Aí de mim se não pregar o evangelho. Não. Ou responsabilidade. Aí Efésios, eu acho que é 3:8, ele fala, mim o menor de todos, me foi conferida esta graça
Então, responsabilidade e privilégio. Aí você começa a entender que ambas as coisas são verdadeiras para nós. Isso é maravilhoso. Aliás, fazer estudo bíblico é tão fascinante, em vez de ficar indo no logos e as interpretações prontas, de você pegar um texto, estudar cada parte, todas as vezes que a palavra aparece, como aparece, traduzir, você organizar um esquema do próprio texto. Eu acho isso tão fascinante que, olha, quando eu vou dar um estudo bíblico que eu fiz assim, eu já me satisfiz pela metade, só por ter feito. Por concatenar, encontrar N textos que eu já conhecia, mas com N perspectivas que eu nunca tinha visto, porque eu nunca relacionei aquele texto com aquele outro. Perfeito. Eu olhava para um lado. E, igual uma vez eu estava lendo o R.B. Kuiper, né, um dos professores da Westminster, no início, de 29, né? R.B. Kuiper é uma coisa que eu nunca vi ninguém falar. Outros devem dizer, estou falando que eu não vi. E ele me chamou a atenção para João 3,16, ele dizendo: nos amou de tal maneira. E ele falando: olha, a situação do homem era tal que só uma tal maneira poderia nos amar. Eu achei isso. A situação do homem é tão grave, é uma situação tal, que tinha que ser um amor tal. Olha, eu achei que no livro dele, Evangelização Teocêntrica, eu fiquei assim, admirado, fascinado com uma coisa tão, entre aspas, simples e profunda. Uma capacidade de... maneira, eu sei que é um grande amor, mas nunca havia pensado que um grande amor, porque a minha situação é tão miserável, Sim. tem que ser um grande amor sequer para me amar.